Se eles soubessem por que a pomba visita todos os dias, não a teriam chamado de bebê amaldiçoado. O que você faria se seu filho nascesse cercado por um mistério poderoso demais para ser ignorado? Quando Alina dá à luz seu filho, Topeka, uma pomba de um branco imaculado começa a segui-lo por toda parte, gerando sussurros de intervenção divina ou de uma terrível maldição. À medida que o menino cresce, sua sabedoria desafia os anciãos, abalando os alicerces de suas tradições e enchendo a aldeia de medo. Rotulado como um perigo para a comunidade, eles o declaram uma criança amaldiçoada. Mas em vez de seus pais o protegerem, eles preferem abandoná-lo. Até que uma pobre viajante chamada Malia descobre a criança abandonada, mudando a vida de ambos para sempre. O que acontece a seguir fará você questionar a linha entre medo e fé, coragem e destino. Se esta é a sua primeira vez aqui no nosso canal, não se esqueça de clicar no botão de inscrição para não perder nossas histórias incríveis. Agora vamos mergulhar na história completa. O nascimento e o presságio. Alina sentou-se do lado de fora de sua pequena cabana, tecendo uma cesta. O sol estava quente e uma brisa suave trazia o cheiro doce de mangas maduras. Ela sorriu, acariciando sua barriga redonda. Estava ansiosa para conhecer seu bebê em breve. Enquanto trabalhava, uma pomba branca pousou na mangueira próxima. Era tão linda, com penas brancas como leite fresco. Alina a encarou surpresa. Pombas não costumavam chegar tão perto das pessoas. Ranjo, ela chamou seu marido, que estava cortando lenha. Olha este pássaro. Ranjo enxugou o suor da testa e olhou. É só um pássaro, disse ele, dando de ombros. Mas a pomba permaneceu na árvore o dia todo. Não se moveu, mesmo quando Ranjo se aproximou para espantá-la. Alina não conseguia parar de olhá-la. Havia algo diferente naquele pássaro. Na manhã seguinte, a pomba ainda estava lá. Pousou no telhado enquanto Alina cozinhava, seus pequenos olhos negros observando cada movimento dela. Ela sentiu uma mistura de curiosidade e medo. Ranjo, acho que esta pomba está tentando nos dizer algo, ela sussurrou. Ranjo riu balançando a cabeça. Você está imaginando coisas. Concentre-se no seu trabalho, Alina. Mas a pomba não foi embora. Dia após dia, ela retornava. Às vezes, pousava no parapeito da janela. Outras vezes na cerca. Alina começou a se perguntar se era mais do que apenas um pássaro. Uma noite, Alina sonhou com uma luz brilhante e uma voz que dizia: seu filho será especial. Proteja-o, não importa o que aconteça. Ela acordou com o coração acelerado. A pomba estava sentada no telhado, suas penas brilhando suavemente sob a luz do luar. Alina não sabia o que o sonho significava, mas não conseguia afastar a sensação de que a pomba estava conectada ao seu bebê ainda não nascido. Ranjo, disse ela na manhã seguinte. Algo extraordinário está acontecendo. Acho que este pássaro está aqui por uma razão. Ranjo suspirou, mas não disse nada. No fundo, ele também se sentia inquieto com aquela pomba que nunca ia embora. A noite estava calma, com uma lua cheia lançando sua luz prateada sobre a aldeia. Alina sentou-se perto do fogo com as mãos sobre a barriga. Sentiu uma dor aguda, depois outra. Sua hora havia chegado. Ranjo, ela chamou fracamente. Ranjo se levantou de um pulo e correu para o seu lado. Fique calma, Alina. Vou buscar a parteira, disse ele, pegando uma lanterna. Enquanto Ranjo corria, a dor aumentava. Alina agarrou um banquinho de madeira e tentou controlar a respiração. Lá fora, a pomba branca pousou silenciosamente no parapeito da janela, como se estivesse de guarda. Quando a parteira chegou, preparou-se rapidamente para o parto. Alina gritou enquanto as dores se tornavam insuportáveis, mas a parteira a tranquilizou. Você é forte, Alina. Só mais um pouco. Após horas de trabalho de parto, o bebê nasceu. Seus choros eram altos e claros, enchendo a pequena cabana. Alina, exausta, mas feliz, segurou seu filho nos braços. Sua pele era macia e seus dedinhos se enrolaram nos dela. A pomba entrou voando no quarto, pousando suavemente na beirada do berço. Ela inclinou a cabeça como se olhasse para o bebê com aprovação. Como vamos chamá-lo? Perguntou Ranjo com a voz cheia de emoção. Topeka, sussurrou Alina. O nome veio a mim em um sonho. Ranjo assentiu. Era um nome único, mas parecia certo. A parteira, que estivera em silêncio, finalmente falou. Esta criança é especial, disse ela com os olhos fixos na pomba. A presença do pássaro significa algo, embora eu não saiba dizer o que. Nos dias seguintes, a pomba nunca deixou a casa. Ficava perto de Topeka, às vezes sentada no berço ou empoleirada em uma cadeira.
Alina e Ranjo se acostumaram com sua presença, embora os aldeões começassem a notar. Por que aquele pássaro fica com eles? Uma senhora idosa perguntou no mercado. Não é natural. Os sussurros começaram, mas Alina não deu atenção. Ela estava muito ocupada cuidando de seu novo filho. Mal sabia ela que o vínculo da pomba com Topeka logo mudaria suas vidas para sempre. O medo cresce. Os dias se transformaram em semanas, e Topeka crescia mais forte e alerta. Alina adorava ver seu filho sorrir e balbuciar enquanto ela cantava canções de ninar. A pomba branca ficava por perto, pousada no berço ou seguindo Alina enquanto ela carregava Topeka pelo quintal. No início, os aldeões acharam que era uma visão peculiar, mas inofensiva. Talvez os deuses tenham enviado a pomba como uma bênção, disse uma mulher no poço. A criança deve ser especial. Mas com o passar dos dias, a admiração deles se transformou em suspeita. A presença constante da pomba começou a gerar inquietação. Nenhum pássaro se comporta assim, murmurou outro aldeão. E se for um mau presságio? Alina notou os olhares curiosos e os sussurros abafados quando caminhava pelo mercado. As mulheres olhavam para ela e depois desviavam o olhar rapidamente, como se tivessem medo de encontrar seus olhos. Um grupo de homens na oficina do ferreiro murmurava entre si quando ela passava. Ranjo, disse Alina uma noite. Os aldeões estão começando a falar sobre Topeka e a pomba. Eles acham estranho. Ranjo franziu a testa, mas tentou tranquilizá-la. Deixe que falem. Eles não sabem o que estão dizendo. Nós sabemos que nosso filho é uma bênção. Mas os sussurros ficaram mais altos. Alguns aldeões afirmavam ter visto a pomba brilhando à noite, enquanto outros diziam que o pássaro era um espírito disfarçado. Os anciãos começaram a prestar atenção, e suas discussões se tornaram acaloradas. Isso não é natural, declarou o chefe Adamu durante uma reunião do conselho. Nenhuma criança deveria ser acompanhada por tal criatura. Isso pode trazer desgraça para toda a aldeia. O curandeiro, um velho de longa barba grisalha, concordou. Devemos observar de perto. Se os deuses estiverem descontentes, a pomba pode ser um aviso. Alina soube das preocupações do conselho por sua vizinha, Amara. Tenha cuidado, sussurrou Amara uma noite. Os anciãos estão começando a pensar que seu filho é amaldiçoado. O coração de Alina apertou. Ela não entendia por que os aldeões estavam com medo. Para ela, Topeka e a pomba eram um presente. Mas no fundo, ela começou a se preocupar. Será que os aldeões se voltariam contra sua família? Enquanto estava acordada naquela noite, ouviu o pio suave da pomba lá fora. Ela estava pousada no parapeito da janela, seus olhos negros brilhando ao luar. Alina rezou em silêncio para que, o que quer que estivesse por vir, sua família fosse forte o suficiente para enfrentar a sabedoria e o desafio. Quando Topeka completou 5 anos, ele não era mais apenas uma criança comum aos olhos dos aldeões. Ele aprendia rápido e suas palavras carregavam uma sabedoria muito além de sua idade. Alina e Ranjo se maravilhavam com o filho, orgulhosos de como ele havia se tornado inteligente e confiante. Mas os aldeões viam algo diferente. Para eles, a inteligência de Topeka era antinatural, até mesmo assustadora. E ainda havia a pomba. Ela nunca o deixava, pousando em seu ombro ou seguindo onde quer que fosse. Uma noite, durante uma reunião da comunidade sobre a escassez de água, os anciãos se reuniram sob o baobá. O chefe estava prestes a tomar uma decisão quando Topeka, que havia acompanhado o Ranjo, se levantou. Chefe, seu plano não vai funcionar, disse Topeka. Sua voz jovem era firme e estável. Os aldeões ofegaram. Uma criança nunca havia ousado falar em uma reunião do conselho. Silêncio, bradou o chefe Adamu. Você é um menino. Não tem o direito de falar aqui. Mas Topeka recuou. Se o senhor desviar o rio para os campos do leste, as colheitas morrerão. O solo lá é muito seco. Construa o canal para o oeste, onde a terra é fértil. Os anciãos trocaram olhares inquietos. A sugestão de Topeka era lógica, mas sua ousadia os enfureceu. Esta criança não tem respeito pela autoridade, murmurou um ancião. Ranjo rapidamente puxou Topeka para o lado, sussurrando. Você não deveria ter falado assim. Estes são os líderes da aldeia. Mas eles estavam errados, respondeu Topeka calmamente. A notícia do incidente se espalhou como fogo em palha seca. Alguns aldeões elogiaram a sabedoria de Topeka, enquanto outros viram suas ações como desafio. O curandeiro estava furioso. Este menino não é uma criança comum, declarou o curandeiro ao conselho. Ele fala como se estivesse acima de nós.
Isso é obra de um espírito, não dos deuses. Alina e Ranjo sentiram a mudança na atitude dos aldeões. Onde antes havia curiosidade e admiração, agora havia medo e hostilidade. Em casa, Alina abraçou Topeka com força. Você deve ter cuidado, meu filho, ela sussurrou. Mas Topeka simplesmente sorriu. Eu só falo a verdade, mamãe. A pomba, pousada silenciosamente em seu ombro, parecia concordar. A sentença. A tensão na aldeia piorava a cada dia que passava. Os anciãos estavam furiosos com a ousadia de Topeka e como ele os havia envergonhado na frente da comunidade. Alguns aldeões sussurravam que o menino era abençoado, mas a maioria tinha medo. O curandeiro, que tinha maior influência sobre o conselho, convocou uma reunião secreta. Os anciãos se reuniram em sua cabana ao abrigo da escuridão, seus rostos iluminados pela luz trêmula de uma única lâmpada a óleo. Este menino é um perigo, começou o curandeiro, sua voz pesada de autoridade. Os deuses o enviaram para nos testar. Sua conexão com aquela pomba é antinatural. Se não fizermos nada, a desgraça cairá sobre nossa aldeia. O que você sugere que façamos? Perguntou o chefe Adamu, embora já soubesse a resposta. Os deuses devem ser apaziguados, disse o curandeiro com firmeza. O menino deve ser sacrificado. Os anciãos ofegaram. Mesmo entre eles, a ideia de tirar a vida de uma criança era perturbadora. Mas ele é só um menino, protestou um ancião. Um menino que fala como se fosse mais velho que nós, retrucou o curandeiro. Ele desafia nossa autoridade. Esta não é uma criança comum. Ele é uma maldição, e devemos nos livrar dele antes que seja tarde demais. Após horas de discussão acalorada, os anciãos concordaram relutantemente. O curandeiro prepararia o ritual, e Topeka seria levado em 3 dias. Alina e Ranjo souberam da decisão por sua vizinha, Amara. Ela correu para a cabana deles tarde da noite, seu rosto pálido e sua voz trêmula. Eles vão matá-lo, sussurrou Amara, com lágrimas nos olhos. Os anciãos decidiram. Eles acham que ele é uma maldição. O coração de Alina se partiu. Ela abraçou Topeka com força, suas lágrimas encharcando o cabelo dele. Ranjo andava de um lado para o outro no quarto, com os punhos cerrados. Temos que protegê-lo, disse Alina, com a voz trêmula. Mas como? Perguntou Ranjo. Se lutarmos contra eles, eles virão atrás de nós também. Alina não sabia a resposta, mas sabia de uma coisa. Ela não deixaria seu filho morrer. Enquanto Topeka dormia pacificamente naquela noite, a pomba pousou na janela, seus olhos escuros brilhando como se entendesse o perigo. Alina sussurrou uma oração silenciosa. Custe o que custar, ela salvaria seu filho. O abandono. Alina mal dormiu naquela noite. Sentou-se perto do fogo, olhando para as chamas bruxuleantes, sua mente a mil. A ideia de perder Topeka fazia seu peito doer. Ranjo sentou-se ao seu lado, silencioso e tenso, as mãos agarrando os joelhos. O que podemos fazer? Ranjo finalmente perguntou, quebrando o silêncio pesado. Alina olhou para ele, o rosto pálido, mas determinado. Não podemos lutar contra eles, disse ela. Mas podemos salvar Topeka de outra forma. Temos que fazê-lo desaparecer antes que venham buscá-lo. Desaparecer? Perguntou Ranjo, franzindo a testa. Oh, para onde ele iria? Alina hesitou. A ideia que teve era cruel, mas era a única chance deles. Vamos dar a ele um remédio para dormir, disse ela em voz baixa. E vamos deixá-lo na beira da estrada. Os olhos de Ranjo se arregalaram em choque. Alina, não. Não podemos abandonar nosso filho. Não o estamos abandonando, disse Alina com firmeza, embora sua voz vacilasse de emoção. Se o deixarmos em algum lugar, alguém o encontrará. Alguém bondoso. Ele terá uma chance de viver. Ranjo escondeu o rosto nas mãos, dividido entre o amor por seu filho e o medo do que os anciãos da aldeia poderiam fazer. Finalmente ele assentiu, sua voz mal um sussurro. Se for a única maneira de salvá-lo, faremos isso. Na manhã seguinte, Alina preparou uma poção para dormir usando ervas que aprendeu com sua avó. Ela misturou cuidadosamente na comida de Topeka com as mãos trêmulas. Forçou um sorriso ao servi-lo no café da manhã. Topeka comeu sem suspeitar, sua conversa alegre enchendo o quarto. Mamãe, os anciãos vão me ouvir da próxima vez? Ele perguntou inocentemente. Alina conteve as lágrimas e o abraçou com força. Você é um menino especial, meu filho, ela sussurrou. Lembre-se sempre disso. À medida que a poção fez efeito, as pálpebras de Topeka ficaram pesadas e ele caiu em um sono profundo.
Alina e Ranjo o enrolaram em um cobertor, suas lágrimas caindo livremente enquanto o levavam para uma estrada tranquila, longe da aldeia. Alina deu um beijo em sua testa. Que alguém bondoso encontre meu filho, ela sussurrou. Enquanto se afastavam, a pomba branca circulou sobre suas cabeças, soltando um pio suave e triste. A descoberta de Malia. O sol da manhã nasceu lentamente sobre a estrada tranquila onde Topeca jazia, envolto em um cobertor macio. A pomba branca pousou nas proximidades, vigiando-o como um guardião silencioso. O menino se mexeu um pouco, mas permaneceu em sono profundo, sem saber do mundo ao seu redor. Pela estrada vinha uma mulher chamada Malia. Ela era uma viajante pobre, cansada de sua longa jornada de volta à sua pequena aldeia. Sua cesta, cheia de mercadorias não vendidas, pendia frouxamente em seu braço, e seus passos eram lentos e cansados. Malia notou a pomba primeiro. Ela esvoaçava em círculos, soltando pios suaves que chamaram sua atenção. Curiosa, ela se aproximou e ofegou quando viu o embrulho na beira da estrada. Uma criança, ela sussurrou, ajoelhando-se. Cuidadosamente, ela desembrulhou o cobertor e viu o rosto pacífico de Topeca. Seu coração doeu quando tocou sua mãozinha. Quem deixaria uma criança assim? A pomba desceu voando, pousando ao lado dela. Seus olhos escuros pareciam instala a agir. Malia olhou ao redor, mas a estrada estava vazia. Quem quer que tivesse deixado o menino já havia partido há muito tempo. Ela hesitou sem saber o que fazer. Mal conseguia se alimentar. Como poderia cuidar de uma criança? Mas ao olhar para Topeca, não conseguiu deixá-lo. Com um suspiro profundo, ela o levantou nos braços. Não sei por que você está aqui, pequeno, mas vou cuidar de você, disse ela suavemente. A pomba voou para seu ombro, surpreendendo-a. Você é um pássaro bem estranho, disse ela, conseguindo um pequeno sorriso. Malia levou Topeca de volta para sua pequena cabana na periferia de sua aldeia. Ela o deitou gentilmente em sua única esteira e o cobriu com um cobertor. Quando Topeca finalmente acordou, seus olhos grandes piscaram para Malia. Onde está minha mamãe? Ele perguntou, sua voz suave, mas firme. O coração de Malia se partiu. Ela estendeu a mão e acariciou seu cabelo. Você está seguro agora, criança, disse ela. Descanse um pouco. A pomba pousou no parapeito da janela, observando Topeca adormecer novamente. Malia olhou para o pássaro, perguntando-se se acabará de acolher uma criança com um destino muito maior do que ela poderia imaginar. Uma nova vida, um novo começo. Topeca acordou na pequena cabana de Malia na manhã seguinte. A luz do sol entrava por uma pequena janela, lançando padrões quentes nas paredes de barro. Ele se sentou, esfregando os olhos. Por um momento olhou ao redor confuso. Onde estou? Ele perguntou suavemente. Malia, que estava preparando um mingau ralo sobre o fogo, virou-se para ele com um sorriso gentil. Você está seguro aqui, criança, disse ela. Eu te encontrei na beira da estrada. Topeca olhou para baixo, tentando se lembrar de como chegou ali. Sua última lembrança era das mãos gentis de sua mãe e do rosto preocupado de seu pai. Mamãe e papai, ele murmurou, o peito apertando. Onde eles estão? Malia ajoelhou-se ao lado dele, afastando seu cabelo. Eu não sei, pequeno, disse ela gentilmente. Mas vou cuidar de você por enquanto. Você pode ficar aqui o tempo que precisar. Topeca assentiu, embora seu coração doesse com perguntas. Ele notou a pomba branca pousada no parapeito da janela, observando de perto. A pomba também veio, ele perguntou, um pequeno brilho de esperança em sua voz. Malia olhou para o pássaro e sorriu. Sim, parece que a pomba é sua amiga. Nos dias seguintes, Topeca começou a se adaptar à sua nova vida com Malia. Ele a ajudava a varrer a cabana, a buscar água no poço e a vender produtos artesanais no mercado. Os aldeões da cidade de Malia o notaram, mas não fizeram muitas perguntas. Eles viram a pomba branca seguindo-o e presumiram que ele era apenas um órfão peculiar que Malia havia acolhido. Malia rapidamente percebeu que Topeca não era uma criança comum. Ele falava com a sabedoria de alguém muito mais velho e frequentemente lhe dava conselhos que se revelavam incrivelmente úteis. Um dia, quando Malia lutava para vender suas cestas no mercado, Topeca sussurrou para ela, tente baixar o preço só um pouquinho. As mulheres estão procurando pechinchas. Malia seguiu seu conselho e em uma hora vendeu tudo. Ela olhou para Topeca com admiração. Como você sabia que isso ia funcionar? Ela perguntou. Topeca deu de ombros, seus olhos brilhando. Eu apenas sei das coisas, disse ele simplesmente.
Malia começou a ver o menino como mais do que apenas uma criança que ela havia resgatado. Ele era um presente, embora ela ainda não conseguisse entender por que ou como. E enquanto a pomba branca observava de cima, parecia saber que a história de Topeka estava longe de terminar. Sussurros e inquietação. Semanas se passaram, e a vida na pequena cabana de Malia tornou-se pacífica. Topeka se adaptou à sua nova rotina, ajudando Malia em suas tarefas e acompanhando-a ao mercado. A pomba branca, como sempre, permanecia por perto, sua presença agora familiar para Malia. Embora sua vida tivesse sido dura antes, Malia sentia uma estranha sensação de alegria com Topeka por perto. Mas a paz não estava destinada a durar. O mercado estava sempre movimentado com pessoas das aldeias vizinhas. A notícia de um menino que falava como um sábio ancião e era seguido por uma pomba branca começou a se espalhar. Primeiro, as histórias eram inofensivas. As pessoas falavam da inteligência de Topeka, de sua natureza calma e de como ele parecia trazer boa sorte para o comércio em dificuldades de Malia. Você ouviu falar do menino com a pomba? Uma mulher sussurrou para outra no poço. Dizem que ele pode resolver qualquer problema com apenas algumas palavras. Talvez ele seja uma bênção, respondeu sua amiga, mas seu tom era incerto. Ou talvez ele seja outra coisa. As histórias logo chegaram aos ouvidos do curandeiro da aldeia original de Topeka. Ele franziu a testa ao ouvir um viajante descrever o menino. Um menino com uma pomba, ele repetiu, sua voz afiada. E você diz que ele foi encontrado na beira da estrada? Sim, confirmou o viajante. Uma mulher pobre chamada Malia o acolheu. O menino fala com uma sabedoria além de seus anos. O rosto do curandeiro escureceu. Esse não é um menino qualquer, disse ele. Ele é aquele que nos desafiou. Os olhos do viajante se arregalaram. Você quer dizer a criança da sua aldeia? Aquela de quem os anciãos falaram? O curandeiro assentiu sombriamente. Ele deve ser tratado antes que traga desgraça para todos nós. De volta à aldeia de Malia, os sussurros se transformaram em curiosidade. E a curiosidade se transformou em inquietação. Alguns aldeões começaram a evitar a cabana de Malia. Eles murmuravam sobre a presença constante da pomba e como Topeka parecia sábio demais para sua idade. Crianças devem ser vistas, não ouvidas, resmungou um homem. Aquele menino fala como se tivesse vivido 100 anos. Malia notou a mudança no comportamento das pessoas e ficou preocupada. Topeka, disse ela uma noite enquanto se sentavam perto do fogo, tenha cuidado com o que você diz aos aldeões. Alguns deles não te entendem. Topeka olhou para ela com olhos calmos. Não tenho medo, mamãe Malia, disse ele. Eu só falo a verdade. A pomba branca piou suavemente de seu poleiro perto da porta, seus olhos escuros brilhando na luz do fogo. Malia suspirou, um arrepio percorrendo sua espinha. Algo estava por vir, embora ela não soubesse o que. O confronto. A tranquilidade da pequena aldeia de Malia foi quebrada uma noite pela chegada de estranhos. Um grupo de homens, liderado pelo curandeiro da aldeia original de Topeka, marchou para a praça da aldeia. Eles carregavam lanças e lanternas, seus rostos sombrios e determinados. O chefe da aldeia se aproximou deles, curioso e cauteloso. O que os traz aqui, estranhos? Ele perguntou. O curandeiro deu um passo à frente. Procuramos um menino. Ele foi acolhido por uma mulher chamada Malia. Ele não é uma criança comum e deve ser devolvido a nós. O chefe franziu a testa. Malia não tem filhos, disse ele, embora a dúvida tremeluzisse em seus olhos. Ele não é filho dela, respondeu o curandeiro bruscamente. Ele foi abandonado por uma razão. Os deuses exigem que ele seja tratado. Se vocês o protegerem, sua aldeia enfrentará a mesma desgraça que a nossa. Os aldeões que haviam se reunido para assistir à troca começaram a sussurrar entre si. Alguns tinham visto Topeka e a pomba, e agora o medo se insinuava em seus corações. Enquanto isso, em sua cabana na periferia da aldeia, Malia pressentiu problemas. A pomba, pousada no parapeito da janela, piou urgentemente e bateu as asas. O coração de Malia apertou. Eles vieram buscá-lo, ela sussurrou. Topeka sentou-se calmamente perto do fogo. Suas pequenas mãos estavam postas no colo. Eu sei, mamãe Malia, disse ele suavemente. Malia ajoelhou-se ao lado dele, com as mãos trêmulas. Temos que te esconder, disse ela. Eles não vão parar até te encontrarem. Topeka colocou a mão sobre a dela. Seu toque era firme e quente. Eu não posso fugir, disse ele. Se eles vierem, que venham. Eu os enfrentarei.
A garganta de Malia se apertou. Você é apenas uma criança, disse ela. Topeka balançou a cabeça. Eu sou mais do que isso, mamãe Malia. Você sempre soube. A pomba branca voou da janela e pousou no ombro de Topeka. Sua presença parecia acalmar Malia, embora o medo ainda apertasse seu coração. Enquanto o grupo de busca se aproximava da cabana, suas lanternas projetando longas sombras, Malia parou na porta, seu corpo tenso de determinação. Se eles o querem, pensou ela, terão que passar por cima de mim. Lá dentro, Topeka permaneceu sentado, a pomba ao seu lado. Sua calma era inabalável, como se ele já soubesse o resultado dos eventos daquela noite. A verdade sempre vence. O grupo de busca chegou à cabana de Malia assim que a lua subiu alto sobre as árvores, lançando um brilho sinistro sobre a cena. As lanternas balançavam nas mãos dos homens, suas sombras tremeluzindo como espíritos inquietos. O curandeiro os liderava, seu cajado batendo no chão a cada passo. Malia parou na porta, de braços cruzados, o rosto firme. O que vocês querem aqui? Ela exigiu. Viemos pelo menino, respondeu o curandeiro, sua voz fria. Saia da frente, mulher. Esta não é a sua luta. Malia fincou os pés firmemente no chão. Esta é a minha casa e aquele menino está sob meus cuidados. Vocês não têm o direito de levá-lo. Os homens murmuraram entre si incertos. Esperavam uma mulher assustada, não uma que os enfrentaria. O curandeiro ergueu seu cajado e apontou para Malia. Se você o proteger, desafie a vontade dos deuses, disse ele, seu tom pesado de ameaça. Deseja trazer a ira deles sobre sua aldeia? Dentro da cabana, Topeka sentou-se de pernas cruzadas perto do fogo, seu rosto calmo e pensativo. A pomba branca pousou em seu ombro, suas asas se contraindo como se sentisse a tensão lá fora. Mamãe Malia, Topeka chamou suavemente. Deixe-os entrar. Malia se virou, o coração batendo forte. Não, Topeka. Eles vão te machucar. Não vão, disse ele simplesmente, levantando-se e caminhando em direção à porta. Os olhos do curandeiro se arregalaram quando Topeka apareceu. A pomba ainda estava em seu ombro. O olhar firme do menino perturbou os homens. Por que vocês me temem? Topeka perguntou, sua voz calma, mas imponente. Eu sou apenas uma criança. Você não é uma criança, cuspiu o curandeiro. Você fala como um ancião e desafia os que estão no poder. Você é uma maldição. Topeka deu um passo à frente, sua pequena figura emoldurada pelo luar. Se sou uma maldição, por que trago paz aos que me rodeiam? Por que a pomba fica ao meu lado? O medo cega. Vocês podem ver a verdade. Os homens hesitaram, movendo-se desconfortavelmente. A pomba de repente alçou voo, circulando acima deles e soltando um grito agudo que ecoou pela noite. Os homens largaram suas armas, alguns caindo de joelhos com medo. Vejam, disse Topeka, sua voz se elevando. Os deuses não querem a minha vida. O medo de vocês é obra de vocês mesmos. O rosto do curandeiro se contorceu de raiva e humilhação. Isso não acabou, ele rosnou, recuando para as sombras. Enquanto os homens se dispersavam, Malia soltou um suspiro trêmulo. Topeka se virou para ela e sorriu gentilmente. A verdade sempre vence, mamãe Malia. A pomba pousou de volta em seu ombro, seus olhos escuros brilhando ao luar. Por enquanto, o perigo havia passado, mas Malia sabia que a batalha estava longe de terminar. A ira dos deuses. A aldeia caiu em um silêncio tenso após o confronto na cabana de Malia. Os homens do grupo de busca voltaram para suas casas, abalados e sem vontade de falar sobre o que viram. O curandeiro, no entanto, fervia de raiva e humilhação. Aquele menino não é uma criança comum, ele murmurou para si mesmo. Ele deve ser parado. Enquanto isso, Topeka continuava sua vida tranquila com Malia, ajudando-a com as tarefas e cuidando do pequeno jardim atrás da cabana. Apesar da calma que parecia se instalar, Malia não conseguia afastar a sensação de que o perigo ainda pairava. A pomba, sempre por perto, parecia mais vigilante do que nunca, seus olhos varrendo o horizonte como se esperasse problemas. Uma noite, enquanto o sol mergulhava no horizonte, o curandeiro reuniu um grupo dos anciãos mais leais e supersticiosos em segredo. Os deuses estão zangados, disse ele a eles. Aquele menino deve ser tratado, ou nossa aldeia sofrerá muito. Os anciãos, inseguros, mas com medo de invocar a ira divina, concordaram com outro plano. Decidiram abordar Topeka novamente, desta vez com armas e sem hesitação. Na noite seguinte, o grupo se dirigiu à cabana de Malia, suas tochas iluminando a escuridão.
Mas ao se aproximarem da casa, o vento de repente aumentou. Uivava por entre as árvores, carregando consigo um som sinistro como um lamento distante. Os homens congelaram no lugar quando a pomba branca desceu do céu, suas penas brilhando fracamente sob a luz do luar. Ela o circulou, seus gritos agudos ficando cada vez mais altos. Isso é um sinal? Sussurrou um dos anciãos, a voz trêmula. Antes que o curandeiro pudesse responder, o chão sob seus pés começou a tremer. Uma poderosa rajada de vento apagou suas tochas, mergulhando-os na escuridão. Os homens tropeçaram, alguns largando suas armas com medo. De volta à cabana, Topeka estava na porta, observando a comoção de longe. Sua pequena figura parecia de outro mundo ao luar, e sua voz, calma, mas imponente, atravessou a distância. Os deuses falaram: "Vocês não podem me machucar." Os homens, dominados pelo medo, fugiram para a noite, seus gritos ecoando pela aldeia. O curandeiro, deixado sozinho, olhou para o menino incrédulo. A pomba pousou no ombro de Topeka, seus olhos brilhando fracamente. "Deixe esta aldeia", disse Topeka suavemente, mas suas palavras carregavam o peso da autoridade. Seu medo trouxe destruição, não paz. Os deuses estão observando. O curandeiro largou seu cajado e se afastou tropeçando, derrotado. Malia correu para Topeka, envolvendo-o com os braços. "O que acabou de acontecer?" Ela sussurrou, a voz trêmula. Topeka olhou para ela, o olhar firme. "Os deuses protegem aqueles que são puros de coração, mamãe Malia. Eles sempre nos protegerão." A pomba piou suavemente, suas penas brilhantes diminuindo de intensidade enquanto a noite voltava à quietude. Por enquanto, a tempestade havia passado, mas Malia sabia que a jornada à frente ainda estaria cheia de desafios. O propósito se revela. A aldeia estava estranhamente quieta na manhã seguinte. Malia e Topeka sentaram-se do lado de fora da cabana. A pomba branca pousou em um poste de madeira próximo, seus olhos vigilantes varrendo o horizonte. A tensão da noite anterior ainda pairava, e Malia não conseguia afastar a sensação de inquietação em seu peito. "Topeka", ela começou cautelosamente. "O que aconteceu ontem à noite?" "O vento, o chão tremendo." Foi você?" Topeka olhou para ela com olhos calmos, sua expressão indecifrável. "Não fui eu, mamãe Malia", disse ele suavemente. "Foram os deuses. Eles me protegem porque meu propósito ainda foi cumprido." O coração de Malia doeu com confusão e medo. "Propósito", ela ecoou. "Que propósito, meu filho? Por que eles estão tão determinados a te machucar?" Topeka hesitou, como se escolhesse suas palavras com cuidado. "Os deuses me enviaram a este mundo por uma razão", disse ele finalmente. "Mas o medo cega as pessoas, mamãe Malia. Elas não conseguem ver o que eu devo fazer. Elas só veem o que não entendem." Malia ajoelhou-se ao lado dele, com as mãos trêmulas. "Mas por que eles te enviaram para mim? Sou apenas uma mulher pobre tentando sobreviver." A pomba voou para o ombro de Topeka, seu pio suave preenchendo o silêncio. Topeka colocou sua pequena mão sobre a dela. "Porque você tem um coração puro", disse ele. "Os deuses sabiam que você me protegeria quando ninguém mais o faria." Os olhos de Malia se encheram de lágrimas. Ela havia acolhido Topeka por compaixão, mas agora percebia que ele era muito mais do que apenas uma criança. "O que vai acontecer agora?" ela perguntou, a voz trêmula. Topeka olhou para o horizonte, o olhar distante. "Os anciãos vão parar", disse ele. "Eles estão com medo, e o medo faz as pessoas fazerem coisas terríveis. Mas os deuses nos guiarão. Um dia, terei que voltar à minha aldeia para enfrentá-los." Malia prendeu a respiração. "Voltar? Mas eles tentarão te machucar de novo." "Eles podem tentar", admitiu Topeka. "Mas não posso fugir de quem eu sou. Um dia eles entenderão. Até lá, devemos confiar nos deuses." Malia o abraçou com força, suas lágrimas caindo em seu cabelo. "Você é tão corajoso, Topeka", ela sussurrou. A pomba piou novamente, sua presença um lembrete constante do mistério e do poder que cercavam o menino. Enquanto Malia o segurava, ela percebeu que sua vida havia sido mudada para sempre por esta criança extraordinária e pelo destino que ele carregava. O despertar da aldeia. Os dias após o confronto fracassado na cabana de Malia foram tensos. Os aldeões sussurravam em tons abafados sobre a noite, sobre o chão que tremeu e a pomba que brilhou como fogo. Alguns afirmavam que era a ira dos deuses. Outros diziam que era a obra de Topeka. Mas uma coisa era certa, os anciãos haviam falhado e sua autoridade começou a desmoronar.
Na cabana do curandeiro, o homem antes confiante sentava-se em silêncio, a cabeça baixa. Os aldeões que antes o reverenciavam agora o evitavam, sua fé em sua sabedoria despedaçada. Você trouxe isso sobre nós, disse um ancião amargamente. Você chamou o menino de maldição, mas agora parece que os deuses estão zangados conosco. O curandeiro cerrou os punhos. O menino é perigoso. Vocês não conseguem ver? Se não o pararmos, coisas piores acontecerão. Mas ninguém ouviu. Os aldeões estavam se cansando do medo e da superstição. As colheitas estavam falhando, os animais adoecendo e estranhas tempestades começaram a assolar a área. Muitos acreditavam que os deuses estavam punindo a aldeia por tentar prejudicar Topeka. Na praça do mercado, as pessoas se reuniam para discutir seus medos. Talvez o menino não seja uma maldição, disse uma mulher hesitantemente. Talvez tenhamos entendido mal. Ou talvez sejam os anciãos que são amaldiçoados, murmurou outro homem. Eles não trouxeram nada além de problemas com suas decisões. De volta à cabana de Malia, Topeka sentou-se quieto do lado de fora, ouvindo os murmúrios distantes da aldeia. A pomba branca pousou em seu ombro, sua presença tão constante como sempre. Malia se juntou a ele, o rosto vincado de preocupação. Topeka, disse ela, a aldeia está mudando. Eles estão questionando os anciãos agora. É porque eles estão começando a ver a verdade, respondeu Topeka. Os deuses estão lhes ensinando uma lição. Malia suspirou. Mas eles algum dia entenderão? Eles algum dia te deixarão em paz? Eles deixarão, disse Topeka com confiança. Com o tempo a verdade brilhará mais forte que o medo deles. Naquela noite, os aldeões se reuniram para uma reunião. Mas desta vez, não foram os anciãos que a lideraram. Em vez disso, o próprio povo falou, expressando sua raiva e frustração. Os deuses se voltaram contra nós por causa das ações dos anciãos, disse um homem. Nunca deveríamos ter tentado prejudicar o menino. O curandeiro tentou recuperar o controle, mas sua voz foi abafada pela multidão. Chega de suas mentiras, gritou alguém. Já sofremos o suficiente por sua causa. No final da noite, os anciãos foram forçados a renunciar a seus cargos de poder. A aldeia estava pronta para uma mudança, embora não tivessem certeza de como essa mudança seria. De volta à sua cabana, Malia abraçou Topeka com força. A aldeia está acordando, disse ela. Talvez haja esperança de paz. Topeka sorriu fracamente. Os deuses trabalham a seu próprio tempo, mamãe Malia. Isso é apenas o começo. A pomba piou suavemente como se concordasse, seus olhos brilhando na penumbra da cabana. Um novo amanhecer. Na manhã seguinte à renúncia dos anciãos, uma calma tranquila caiu sobre a aldeia. Pela primeira vez em anos, as pessoas se sentiram livres das garras do medo e da superstição. Os céus pareciam mais brilhantes, o ar mais fresco, como se os próprios deuses tivessem abençoado o novo começo. Na pequena cabana de Malia, Topeka sentou-se na esteira, a pomba branca pousada em seu ombro como de costume. Malia estava preparando o café da manhã, seus movimentos mais leves, seu rosto brilhando de esperança. Topeka, disse ela suavemente. Os aldeões estão começando a mudar. Eles não têm mais medo de você. Topeka assentiu. O medo deles nunca foi sobre mim, mamãe Malia. Foi sobre o desconhecido. Mas agora eles estão aprendendo a confiar no que não podem ver. Malia sentou-se ao lado dele, os olhos cheios de emoção. Você é sábio além de seus anos, meu filho. Sempre soube que você era especial, mas não percebi o quanto o mundo precisava de você. A pomba piou suavemente como se afirmasse suas palavras. Topeka sorriu e colocou sua pequena mão sobre a dela. Os deuses têm seus planos, e eu sou apenas uma parte deles. Mas ainda há mais a fazer. Mais tarde naquele dia, um grupo de aldeões, liderado por Amara, chegou à cabana de Malia. Eles traziam cestas de comida e presentes, seus rostos cheios de gratidão. Viemos para agradecer, disse Amara, a voz trêmula. Topeka nos mostrou a verdade e devemos muito a vocês dois. Os olhos de Malia se encheram de lágrimas. Ela nunca havia sido tratada com tanta bondade antes. Obrigada, disse ela, a voz embargada. Mas é a Topeka que vocês devem agradecer. Os aldeões se viraram para Topeka, que estava de pé calmamente, a pomba pousada em seu ombro. Vocês não precisam me agradecer, disse ele. Os deuses nos mostraram o caminho. Agora cabe a vocês continuar andando nesse caminho. Os aldeões assentiram, seus corações cheios de esperança. Quando eles partiram, Malia se virou para Topeka. Você acha que a aldeia vai realmente mudar?
Vai sim, disse Topeka. Mas as mudanças levam tempo. Eles precisam aprender a confiar uns nos outros e nos deuses. Enquanto o sol se punha pintando o céu em tons de ouro e carmesim, Topeka sentou-se do lado de fora com Malia. A pomba voou para o telhado, sua silhueta emoldurada pelo céu brilhante. Mamãe Malia, disse Topeka suavemente. Eu precisarei voltar para minha aldeia um dia. O coração de Malia se apertou. Você realmente tem que ir? Topeka assentiu. É onde eu pertenço. Mas ainda não. Por enquanto ficarei aqui com você. Malia o envolveu com os braços, segurando-o perto. Ela não sabia o que o futuro traria, mas sabia de uma coisa: a jornada de Topeka estava longe de terminar. Enquanto as primeiras estrelas apareciam no céu, a pomba piou suavemente, um som que carregava paz e esperança. E pela primeira vez em muito tempo, Malia se permitiu acreditar que tudo ficaria bem.